É, as pessoas vão fazendo as coisas e um dia a conta chega. E por isso nós viemos aqui neste vídeo falar sobre o país das bananas, ou seja, Angola da Europa, que é a Tuga. O pai de Angola. É o pai de Angola. Portanto, nós temos que tentar perceber aqui se a polícia, que tem comportamentos duvidosos já com aquilo que é o tratamento dos imigrantes a nível civil, sim, em Portugal, se terá, se conseguirá manter a postura profissional para tratar desses casos de forma imparcial. Olá família, sejam bem-vindos ao canal da Família Massaki. O canal que te prepara para uma imigração inteligente, segura e bem-sucedida. Temos babado aqui. Hoje as pessoas devem estar a se perguntar, chegamos cedo, não é? Portanto, chegamos já cedo. De novo, pois é pessoal, tem que ser. Exato. Porque o assunto é sério, o assunto é realmente grave porque envolve a vossa vinda. Portanto, exato, estamos a falar da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteira, do CEF. O CEF foi extinto. E agora? Ou seja, o CEF acabou ontem, dia 15 de abril. Foi publicado no Diário da República a notícia, ou seja, a lei de que já não existe CEF. A questão é como é que nós podemos reagir a isto, porque de um dia para o outro Portugal, no governo de António Costa, toma esta decisão sem aviso prévio. Sim. Ou seja, basicamente não houve uma preparação. Normalmente nós estamos acostumados, quando existe uma mudança brusca como esta, tem que haver uma preparação, até porque os próprios serviços têm que se preparar, os efetivos têm que se preparar. O que nós verificamos aqui é que isto não aconteceu. E é claro que terá um impacto. Há semanas atrás eram rumores. O CEF vai acabar, era um projeto que estava na mesa. Temos de tentar perceber o que é que culminou nessa extinção do CEF. Os casos de suspeitas e provas de corrupção neste serviço não são de agora. Não. E nós temos que começar lá de trás, não é? Desde vistos gold, pessoas que investem em Portugal, seja a nível de negócio, seja a nível de compra de património, passam a ter uma autorização de residência especial, os chamados vistos gold. Muita falcatrua, muita ilegalidade, Aliás, Josué, é importante de indicar que o visto gold não é fora da lei. O problema é uma atribuição em massa, muitas das vezes a pessoas que não têm as condições para receberem um visto gold, estarem a receber este tipo de visto. Exatamente, pessoas que não cumpriam os requisitos para ser atribuído vistos gold, estavam a ser atribuídos de angolanos, chineses, indianos, portanto, estava a gente a pagar para receber os vistos de forma ilegal. Houveram algumas entidades e algumas pessoas envolvidas no governo que foram excluídas do governo e foram a julgamento. Além desta situação dos vistos gold, também temos a situação daquele pessoal que foi apanhado, não é? Foram apanhados exato, ou seja, as pessoas queriam acelerar o seu processo para a obtenção do título de residência e pagavam por isso, nomeadamente muitos imigrantes indianos e de alguns outros países da África e também da Europa do Leste, não é? Exatamente. Que pagavam para acelerar um bocadinho as coisas e foram apanhadas algumas senhoras, não é? Algumas daquelas senhoras do CEF assim com aquela cara muito santa, não é? Pois. Que foram pegas nesta situação, que recebiam dinheiro embaixo da mesa, não é? Levavam um dinheirinho extra para casa além do seu salário para fazer esse tipo de serviços. O que é certo é que foi toda a gente pega, expulsa e decana. E o último caso que foi um escândalo, ou seja, desta feita o Estado português não teve como não tomar mesmo uma medida. Pois, foi demais. Mas é triste que foi preciso chegar à morte, ok, de um indivíduo, de um imigrante, independentemente de ser ilegal ou não é legal, é um ser humano e havia um procedimento a cumprir. E foi provado, inclusive existem nos jornais, podem pesquisar, sim, nos jornais existem termos que foram ditos por aqueles homens a se vangloriarem por aquilo que haviam feito, ou seja... Sim, as agressões que aplicaram ao cidadão que chegou no aeroporto de Lisboa legalmente, não é? Tentou depois sair do aeroporto sem ser fiscalizado, exatamente, mas terminar em morte... Foi colocado numa sala à parte, exato, durante horas, posteriormente foi espancado e teve lesões gravíssimas que acabou por
darem morte. E, portanto, estamos a falar aqui de uma situação gravíssima. Todo o país tomou conhecimento, tanto os imigrantes como os imigrantes. A família foi indemnizada. Em cerca de, creio eu... quase 1 milhão. Quase 1.800.000 por aí. Qualquer coisa do género. Mas nós depois podemos colocar aqui na descrição. Exatamente, e mesmo assim muitos portugueses não gostaram da decisão de indemnizar uma pessoa que foi vítima, mas isto já é assunto para outro vídeo. Exatamente. No entanto, Josué, uma coisa que eu acho muita piada que acontece em Portugal é que quando a corda está quase a arrebentar, os responsáveis pelos cargos começam a se demitir. Exatamente, ou seja, não é o primeiro caso, ou seja, em outras alturas os dirigentes também demitiram-se, ok? Pois. E isso não é bom, isso é muito mau, porquê? Porque eles sabem, porque vamos convir, quando nós somos responsáveis por um serviço, nós somos relatórios, nós avaliamos relatórios, é impossível que haja corrupção que não seja em cadeia. Digamos assim, porque as pessoas sabem, quem está lá em cima sabe. E, digamos assim, a pessoa acaba por se demitir, que é para não ficar ainda pior para ela, não é? Portanto, antes das consequências descerem, a pessoa já se retirou para depois não ter que assumir as responsabilidades pelo estrago. Vamos agora falar aqui do que aconteceu efetivamente ontem, não é? Exato. Foi publicado no Diário da República a aprovação em como o CEF seria extinto e daria, então, a vez à SEA, que é o Serviço de Imigração e Asilo. A polícia também, portanto, são os dois órgãos principais que estarão aqui a gerir a imigração em Portugal. Na verdade, o CEF, anteriormente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, condensava em si todas as competências. Ou seja, tinha competência administrativa, tinha competências a nível da polícia, do controlo. Desta feita, a SEA não tem a competência policial. Sim. Foi atribuída à Polícia de Segurança Pública, né, que é a PSP. Exato. Foi atribuída à GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, e foi atribuído também à Polícia Judiciária, PJ. Portanto, podemos perceber que houve aqui uma separação de poderes. Eu não abandonei aqui o vídeo, porque nós agora vamos entrar na parte que realmente interessa, para que vocês possam perceber o que a sua vinda para cá está em causa. Primeiramente, nós estamos a falar de um país Schengen, não é? Em que quando vocês estão a sair com um visto de turismo, por exemplo, para vir a Portugal, estão a sair com um visto Schengen, que vos permite a circulação em vários outros países fortes da Europa, não só em Portugal, durante X tempo, independentemente do tempo do teu visto, podes ter ali o livre trânsito e circular nestes vários países. E além disso também Portugal está dentro da União Europeia, é um Estado-membro. Portanto, qualquer decisão que for tomada relativamente a questões imigratórias pesa imenso na forma como Portugal é visto diante dos outros Estados-membros. Portanto, nós temos um país do Estado-membro que toma uma decisão pública bruscamente, sem passar pela Assembleia da República. Ou seja, deveriam ter resolvido essa situação antes. Exato. Deixaram a bola de neve aumentar de tamanho e agora que a corda arrebenta, o que é que eles fazem? Tomam uma decisão assim de repente brusca. O sindicato do CEF está a acusar o governo português de ilegalidades, ou seja, o que eles fizeram é inconstitucional, ou seja, toda a lei, antes de ser aplicada, antes de ser divulgada no Diário da República, deve passar pelo Parlamento, deve ir a votos. Exato. Esta decisão não foi a votos, e é claro que isso tem um peso a nível da imagem de Portugal na Europa, porque as pessoas sabem, as pessoas acompanham, sabem o que é que se passa cá dentro. Quiseram fazer as coisas à pressa, não prepararam os efetivos, porque isso não vai dar problema, mas a gente já vai lá, não é? Não prepararam os efetivos, tomaram uma decisão à queima, porque não respeitaram a lei, a própria lei, e isso acabou por culminar em acusações, e agora estamos a aguardar, porque inclusive o espaço Schengen está a ser colocado em causa, porque os outros países que fazem parte do espaço Schengen já estão aqui em alerta. O sindicato do CEF está a acusar o governo de golpe de Estado. Ou seja, fazer as coisas por baixo da mesa, tomar uma decisão e ponto final. E as coisas não são bem assim, há muita coisa em causa. E agora a Bélgica, a Alemanha vão se perguntar, muito bem, vocês são a entrada da Europa, vocês não têm controle sobre o que se passa na parte imigratória e vocês querem continuar a ter a liberdade de fazer entrar pessoas e do vosso país essas pessoas circularem o resto da Europa.
não se esqueçam que nós estamos a falar que passam-se muitas coisas como terrorismo, não é? O controle de imigração é justamente para que haja um controle neste sentido, a nível de terrorismo, a nível de tráfico humano, a nível de tráfico de droga. Ora, se um país não está a conseguir controlar a sua imigração, torna-se perigoso para os outros Estados-membros. Era necessário que o Estado português fizesse uma preparação melhor, com antecedência, porque isto agora, a nível daquilo que tivemos inclusive a falar aqui sobre a questão do asilo, o facto dos profissionais da polícia não estarem devidamente preparados, porque o CEF tinha os seus próprios inspetores que já estavam familiarizados com os processos, já tinham uma rotina de anos, e vamos ver o que é que vai acontecer, porque tudo está em cima da mesa, os casos de abuso de poder não estão excluídos, porque vamos convir se inspetores do CEF o cometem. Temos aqui que colocar também aqui uma vírgula a nível daquilo que poderá ser a postura da polícia, sendo que não estando acostumados, não estando familiarizados, será que irão dar conta, será que irão aplicar a lei? Porque já vimos que infelizmente são factos, família, são factos. Nós sabemos que mesmo alguém que nos esteja aqui agora a assistir não tem como contrariar isso, porque nós estamos aqui, nós vivemos há quase 30 anos aqui neste país, nós estamos acostumados a ver muitas situações, nós sabemos que infelizmente as coisas fazem-se assim, sem preparação, e isso pode ter consequências gravíssimas na aplicação da lei, porque se esperam até arrebentar a corda para começar a fazer alguma coisa relativamente a essa questão do CEF, vamos ver agora, porque vai haver uma fase de adaptação, porque a polícia não está preparada, os serviços do notário não estão preparados para renovar os títulos, não estão preparados para emitir os passaportes. Quando eu digo não preparado no sentido de experiência, rotação, porque tudo leva tempo. Pois, e agora, ou seja, as coisas já estão a demorar por causa da pandemia. Os prazos, o teletrabalho, levou muita coisa ali a estender-se mais do que era normal a nível de tempo, emissão de títulos de residência, tratamento de processos de asilo, etc. Com essa decisão brusca, agora mesmo vão demorar ainda mais, e não podemos excluir situações como possíveis erros também no processamento das coisas, situações como termos aqui que peneirar um pouco e ficar de olho na ação da nossa polícia em Portugal relativamente aos imigrantes. José, diga-se de passagem, nós ontem conversávamos os dois sobre isto, e tu sabes que eu tenho algumas dúvidas, que eu não sei se confio cegamente no procedimento da nossa polícia. Dúvidas essas com bases, não é? Com bases, exatamente, de coisas que já aconteceram antes. Nós temos visto a atitude da nossa polícia a nível de lidar com os imigrantes dentro do país. Sabemos que a lei deve ser aplicada e que a polícia muitas das vezes precisa de usar da sua autoridade e da sua força. Mas nós conhecemos várias situações também em que houve ali um determinado abuso de poder. Nós tivemos situações em que tivemos que assistir duas senhoras africanas a levarem porrada. E é sabido, Júlia, só para nós acrescentarmos aqui uma questão. Portugal não é o único país da Europa que tem imigrantes. Mas nós dificilmente ouvimos que na Alemanha imigrantes foram espancados de forma suspeita. Nós estamos cá em Portugal há montes de tempo e nós já sabemos o que é que se passa. Nós acompanhamos os casos nos bairros, os casos em zonas carenciadas e nós sabemos perfeitamente. E atenção, são factos, não há muito o que discutir, são factos. Não estamos aqui a dar a nossa opinião, estamos a apresentar factos, estamos a colocar em cima da mesa factos, para que todos possamos refletir e perceber o que é que pode vir a acontecer. Isto porquê? Porque países como a Inglaterra, como a Bélgica, como a Alemanha, como a Suíça, como Luxemburgo, N países, dificilmente nós ouvimos casos de abusos de poder da parte da polícia. É verdade. E os imigrantes que estão nos outros países da Europa não são mais ou menos calmos, mais ou menos chanfrados que os imigrantes estão em Portugal. Alguma coisa aqui está estranha. Portanto, nós temos que tentar perceber aqui se a polícia, que tem comportamentos duvidosos
já com aquilo que é o tratamento dos imigrantes a nível civil, sim, em Portugal, se conseguirá manter a postura profissional para tratar desses casos de forma imparcial. Ainda bem que Portugal faz parte da União Europeia, é um Estado-membro da União Europeia e, portanto, eles obviamente serão chamados a apresentar as suas justificativas relativamente às decisões que tomaram. Isto acaba por proteger, claro, dentro daquilo que são as leis dos direitos humanos, todos os imigrantes. Portanto, não é preciso temer, as viagens vão continuar normalmente. Tudo isto que colocamos na mesa é real, pode acontecer, mas as coisas não estão descontroladas. Sim, estamos aqui com a responsabilidade de vos informar, exatamente, okay, das alterações que aconteceram. Creio que ficou aqui explícito, não ficou confuso. Exato. Que vai passar a haver uma entidade que vai tomar conta da parte administrativa e a outra que vai tomar conta da parte policial. É isso. Inclusive, nós estávamos aqui a falar relativamente à questão do asilo, que as pessoas anteriormente poderiam recorrer ou à polícia no aeroporto ou na fronteira, não é? Marítima, sim. ou terrestre, não interessa, ou poderiam se dirigir diretamente a um instituto do CEF. Desta feita, que nós sabemos ainda, é que as pessoas poderão se dirigir à polícia. O que é que cabe ao imigrante? O que é que cabe a ti, a mim, a todos os imigrantes na hora de viajar, na hora de entrar em Portugal e tudo mais? Cabe respeitar a autoridade. Portanto, tudo corre bem, em princípio. Deus ajuda aqueles que respeitam a autoridade. Portanto, indo por aí, Josué, não há o que temer, não é? A pessoa chegando no aeroporto, sendo questionada, sendo chamada à parte, deve então fazer aquilo que as autoridades solicitarem, apresentar aquilo que as autoridades solicitarem que apresente. Exatamente. Portanto, cumprir o procedimento, o que é solicitado, também. Portanto, não há motivos para grandes alarmes. Vocês têm a informação, pesquisem sobre isso, não sejam precipitados em fazer os vossos comentários, mas entretanto depois deixem aqui o vosso ponto de vista sobre toda esta situação. Qual é a vossa visão sobre isto tudo que está a acontecer? Qual é o receio que vocês têm relativamente ao que está a acontecer? A vossa opinião. Queremos saber, pessoal. Nós queremos saber, porque se nós não sabermos o que é que vocês pensam, nós não podemos vos ajudar. Portanto, isso mesmo. Coloquem aí as vossas questões, os vossos dilemas e nós vamos tentar, na medida do possível, vos ajudar. Haverá também alguns links aqui na descrição do vídeo. Para que possam conferir e confirmar toda a informação que nós passamos para vocês aqui durante este vídeo. Família, muito obrigada por terem estado connosco. Tenham o resto de um bom dia e até à próxima! Tchau, família!